Bem, irmãos, vamos dar início à nossa aula da Escola Dominical e a gente vai continuar de onde paramos na aula da semana passada, na classe de catecúmenos. E nós compartilhamos com a igreja uma parte, estávamos falando sobre pecado, né? Falamos das penas eternas do pecado, das penas temporais do pecado. E como o Maicon pregou, se a gente parasse aqui, era desgraça, né? Mas nós começamos a falar na semana passada sobre o pacto da graça, tá? E o nosso catecismo maior, ele na sua pergunta 30, ele pergunta assim: deixa Deus que todo o gênero humano pereça no estado de pecado e miséria? Aí a resposta do nosso catecismo é: Deus não deixa que todos os homens pereçam no estado de pecado e miséria em que caíram ao violarem a primeira aliança, chamada comumente de pacto de obras. Antes, unicamente pelo seu amor e misericórdia, ele livra os seus eleitos desse estado e os traz a um estado de salvação mediante a segunda aliança, chamada comumente de pacto da graça. Tá? E aí nós falamos um pouco sobre a eleição, né? Que a eleição ela é unicamente pela vontade de Deus e que Deus escolhe alguns para a vida eterna, tá? E aí a eleição ela é um fato bíblico, ela é algo presente na Escritura, inegável, indiscutível em si, né? E existe algumas discussões teológicas a respeito dos objetos, fins e motivos da eleição. Tá? Eu abro um parênteses aqui, dizendo que quando nós olhamos para o Velho Testamento, é muito fácil a gente entender a doutrina da eleição. Tá? Deus chama um homem, Abraão, e lhe faz promessas. E a partir da sua descendência, Deus se revela a um povo. Ele escolhe um povo e se revela àquele povo. Então isso é muito claro para a gente. Ninguém discute que o povo de Deus é o povo de Israel no Velho Testamento. Tá? E dessa mesma maneira, Deus se relaciona com o seu povo hoje. Ele escolheu alguns na eternidade, né? A gente vai ver isso com mais calma. Tá? E esse número de pessoas que foi escolhido é chamado ao conhecimento da palavra de Deus. Tá? Quanto aos objetos dessa eleição, alguns há que só creem na eleição nacional, isto é, que Deus escolheu certas nações a quem concederia o privilégio de que conhecessem seus planos salvadores. A Escritura, porém, nos dizem claramente que Deus escolheu ou elegeu indivíduos e não somente nações. Hoje em dia nós não temos uma eleição nacional. Tá? A eleição nacional ela foi circunscrita ao povo de Israel antes da vinda de Cristo. Hoje nós temos pessoas de toda raça, povo, língua e nação que são chamados à presença do Senhor. Tá? Quanto aos fins da eleição, os fins da eleição consistem em privilégios exteriores e na relação messiânica. A Bíblia, porém, trata em muitos textos de uma eleição para a vida eterna. Então, os benefícios e os fins dessa eleição não serão apenas alguns privilégios externos e o conhecimento de Cristo. Além disso, uma eleição para a vida eterna. Tá? E quanto aos motivos, e aí a gente vai ter que abrir mais um parênteses. Tá? Algumas doutrinas bíblicas, nós as vemos claramente expostas
mas nós não vamos entender o motivo, nem como isso se dá na sua integridade. Tá? Lembrando que nós somos criaturas limitadas, caídas, né? Com dificuldade de entender as coisas, muitas vezes, e quando nós entramos naquilo que não está revelado na Escritura, e uma dessas coisas que não está revelada é o motivo de Deus ter feito isso. Tá? Ele não foi servido, Deus, em revelar-nos quais os seus motivos. Nós só podemos afirmar, com base no que a Escritura fala, que Ele o fez unicamente por sua boa vontade. Declara-se que a eleição, bem como a predestinação, é segundo a presciência de Deus. Vamos abrir 1 Pedro 1:2. A palavra de Deus diz assim: Pedro está fazendo a sua saudação aos que são eleitos, que são forasteiros na dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. O que Pedro está falando? Tá? E essa é uma discussão bastante interessante quando nós falamos de presciência. Tá? A presciência de Deus não é como nós estamos acostumados a ver, né? Muitas vezes a gente vê um filme e lá você tem um vidente que ele consegue enxergar o que vai acontecer no futuro. Então ele fica sabendo antes do que acontece. Então muitas pessoas falam, erradamente, que Deus ele olha lá do passado, Deus olha para o futuro e fala assim: aquele irmão, aquela irmã, aquele irmão, aquela irmã, eles vão ouvir o Evangelho e vão se arrepender, então eu vou eleger. Não, porque isso Deus estaria condicionando a obras, a coisas que nós fizemos para nos escolher. Quando a Escritura fala de presciência, a gente precisa lembrar que todos os atributos de Deus estão dentro e circunscritos à sua soberania, ao poder que ele tem de dizer e cumprir aquilo que ele disse, do modo como ele estabeleceu. Tá? Então retira do homem qualquer mérito na salvação. Retira do homem qualquer mérito no seu caminhar na direção do Senhor. Tá? Não é bíblico afirmar que a eleição divina é determinada pela presciência de obediência da fé por parte dos eleitos, visto que eles são eleitos para a obediência. Então, eles não obedeceriam se eles não tivessem sido eleitos. Tá? Então, aqui é o grande ponto, é o grande calcanhar de Aquiles daqueles que dizem que Deus ele escolhe porque sabia que eles iam obedecer. Não. Eles só vão obedecer, só vão se dobrar ao Evangelho, se o Senhor, em toda a eternidade, já os tivesse escolhido. Tá? E aí, como é que funciona essa mecânica para que Deus ele chame esses escolhidos, para que Deus traga a família da fé ao número daqueles que são seu povo? Ele faz isso por meio de um pacto. E é esse o assunto que a gente vai começar agora. Tá? Ele entrou em um pacto de graça para livrá-los do estado de pecado e miséria e trazê-los a um estado de salvação. Pacto, ele é um ajuste, é um combinado entre duas ou mais pessoas. Assim, o pacto das obras, como a gente viu no nosso Catecismo Maior, ele foi celebrado por Deus com Adão como cabeça
federal da raça humana. Nós já estudamos na criação, nós já estudamos a condição de Adão como nosso representante, tá? E da mesma forma que nós recebemos dele todas as maldições por causa da queda, por causa do pecado, nós receberíamos dele todas as bênçãos advindas da obediência, né? Esse pacto, o pacto das obras, ele tinha um período de prova. E se Adão se mantivesse fiel ao Senhor, se ele não caísse, nós colheríamos os benefícios dessa sua obediência. Só que ele caiu. E toda a raça humana foi jogada na destruição. Tá? Mas com quem foi feito o pacto da graça? Né? É muito claro que na Escritura nós vemos que o pacto ele foi feito com Cristo. Tá? É a parte contratante do lado humano, o escolhido de Deus, como ele é chamado em Lucas 23, 35. Vamos abrir. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Até quem estava matando Cristo sabia que o Cristo era o escolhido de Deus. Tá? Lemos que Deus fez pactos com indivíduos, como fossem Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi e também com Israel. Esse pacto foi feito entre as pessoas da divindade. Tá? Deus ele não entrou em aliança com o homem para salvá-lo. A aliança foi feita entre os membros da Trindade. E a pergunta 31 do nosso catecismo, ela vai falar isso. Tá? Ela diz assim: com quem foi firmado o pacto da graça? E a resposta é: o pacto da graça foi firmado com Cristo, como segundo Adão, e com todos os eleitos nele firmados, como sua semente. Então, da mesma forma que Adão recebeu a maldição do pacto, e isso nos foi transmitido, e se ele permanecesse fiel, nós receberíamos os benefícios. Cristo, como segundo Adão, pela sua obediência perfeita, por ter cumprido todas as exigências da lei, morreu no nosso lugar, derramou o seu sangue, nós recebemos os benefícios do pacto feito com Cristo. Tá? E aí nós temos algumas perguntas no nosso catecismo, ele é comentado. Ele pergunta quais eram as partes envolvidas no pacto de obras, Deus e Adão, tá? Que era nosso representante. Por que Cristo é chamado de segundo Adão? Porque no pacto da graça ele assume o lugar que Adão assumiu no pacto das obras. Tá? E aí entra uma questão interessante. Muitas pessoas dizem que Cristo, ele, ao ser um dos agentes do pacto da graça, ele representa toda a raça humana. E isso não é correto biblicamente falando, né? Porque as palavras do próprio Cristo se opõem a esse entendimento. Tá? Lá em João 17, versículo 9, na oração sacerdotal de Cristo, ele vai deixar isso bem claro. Tá? Quando ele fala assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Cristo aqui ele fala sobre um certo grupo limitado de pessoas que lhe fora dado por Deus, o Pai. Ele orava por esses, e não de um modo geral por todas as pessoas do mundo. E outra coisa interessante, muitas pessoas, quando falam de uma abrangência completa para a raça humana da graça de Deus, da salvação,
elas estão dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente, ele não é perfeito. Porque se nós entendemos que Cristo, o seu sacrifício, ele é perfeito, nós entendemos que o sacrifício de Cristo é suficiente para aplacar a ira de Deus e trazer salvação ao homem, e existem pessoas que não aceitam, que não se dobram a Cristo, a gente está dizendo que esse sacrifício ele não foi perfeito, que Cristo morreu em vão. Mas quando nós entendemos pela Escritura que Deus deu um número limitado de pessoas para que Cristo morresse, né? E que todas elas, 100% dessas pessoas, vão ser alcançadas pela pregação e vão se livrar da condenação do inferno por causa dessa aliança, por causa desse pacto, aí sim nós vamos estar em linha, concordando com o ensino bíblico de que Cristo foi o Cordeiro perfeito, que fez a oferta definitiva, expiando o pecado do seu povo. Tá? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque é muito sedutor o ensino de que Cristo morreu por todos, Cristo ele abre, né, a porta do céu para todo mundo. Isso não é verdade bíblica. Tá? E quais as consequências práticas que isso pode ter? Né? Muitas vezes, algumas pessoas elas se acomodam e não pregam o Evangelho, não testemunham, não vivem o Evangelho de forma digna, porque pensam erradamente: se Deus já elegeu, ele vai salvar, então eu não preciso pregar. Lê do engano. Né? O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Como é que eles vão crer se não há quem pregue? Né? Então, todas essas coisas, o pastor tem uma palavra que ele gosta muito, dentro da economia divina, dentro da dispensação de Deus das suas obras, ele determinou que aqueles que são eleitos, eles vão se converter, mas pela pregação do Evangelho. Então, o povo de Deus não tem como dizer: esse aqui é eleito, esse aqui não é. Aquele ali é eleito, esse aqui não é. Eu não tenho como dizer isso. Qual é a missão que Cristo deu para a sua igreja enquanto ele estava sendo assunto aos céus? E de pregar o Evangelho. Né? E nós já vimos por diversas vezes lá em Coríntios que quando você prega o Evangelho, duas coisas vão acontecer. Se essa pregação o Espírito Santo acompanhar no coração daquele que ouve, vai haver conversão e arrependimento. Se o Espírito Santo não acompanhar, o que vai haver? Endurecimento. Tá? Então a pregação do Evangelho ela serve para essas duas coisas. Tá? Salvar os eleitos e condenar aqueles que não vão se converter. Tá? Lembrando, né? Isso eu gosto sempre de falar. Quando se fala de evangelismo, quando se fala de missões, pregação extensiva do Evangelho, qual deve ser o objetivo? Salvar almas, né? Alguém poderia levantar a mão e falar: não. O objetivo da pregação do Evangelho não é salvar almas. Isaías pregou, ninguém se converteu. E ele foi mal sucedido? Não. Ele foi bem sucedido. Porque quando ele prega, ele está glorificando a Deus. Então, a glória de Deus, ela deve ser o objetivo, não só da nossa vida, mas também da nossa pregação, do evangelismo, porque Deus é glorificado naquele que se converte, e Deus é glorificado naquele que é condenado, por ouvir e rejeitar a sua palavra. Tá? Quando foi firmado o pacto da graça? Foi firmado na eternidade, antes da criação do mundo, entre Deus, o Pai, e Deus, o Filho. O pacto da graça foi firmado antes do pacto das obras, mas só foi revelado à humanidade, depois que o pacto das obras foi quebrado. E quando que esse pacto da graça ele foi revelado pela primeira vez à raça humana? Gênesis 3,15. Vamos abrir aí.
Esse pacto ele é anunciado quando Deus fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós já vimos que ferir o calcanhar é uma ferida grave por uma serpente, mas a ferida na cabeça é uma ferida mortal. Deus ele está dizendo que em Cristo, que é o descendente da mulher, ele destruiria finalmente a serpente, isso é, Satanás e o seu reino. Então esse pacto da graça, ele já foi anunciado lá no Éden, aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho. Assim como o pacto de obras foi feito diretamente com Adão e só envolveu a sua posteridade, porque esta se achava nele representada, assim o pacto da graça foi feito com o Senhor Jesus Cristo, sendo os eleitos incluídos nela, por estarem representados em Cristo. E por que ele é chamado de pacto da graça? Primeiro, porque se originou unicamente no amor de Deus para com as criaturas humanas que o desmerecem completamente. Então, a graça, ela é um benefício recebido em que você não merece nada. Então, nós, em momento nenhum da nossa vida, desde o nosso nascimento, passando pela nossa conversão, passando por uma vida de santificação e crescimento em piedade e conhecimento de Deus, até o dia da nossa morte e até o dia que estivermos com o Senhor, a gente não merece receber nada de bom de Deus. Porque nós somos filhos de Adão, descendentes, carregamos o pecado nos nossos membros, na nossa carne. Se eu, em algum momento da minha vida cristã, por mais piedoso e santo que eu ache que eu sou, eu chegar e pensar assim, bom, isso eu mereço que Deus faça para mim, eu já estou mostrando que eu não entendi nada do Evangelho. Nós não merecemos nada do Senhor. Graça. Graça. É algo imerecido. E nunca mereceremos. Nós nunca vamos conseguir fazer algo, a não ser que nós tenhamos uma vida igual a de Cristo. Consigamos fazer nesse mundo exatamente o que Cristo fez. Aí nós podemos nos apresentar diante de Deus como justos. Moisés fala isso. Que aquele que viver pela lei, ele será justificado pela lei. Mas aquele que obedecer perfeitamente a lei, em toda a sua vida, por pensamentos, palavras e ações. E o pessoal da classe catecúmena já viu, quando a gente abre o que os nossos símbolos de fé falam sobre a lei, sobre os mandamentos, a gente vê que sem chance, daquilo que a lei exige, daquilo que a lei nos manda fazer, daquilo que a lei nos proíbe, constantemente nós estamos em débito com Deus. Então a gente não pode cair nessa esparrela de achar que nós merecemos alguma coisa de Deus. E a gente é tão cínico diante do Senhor, que quando a gente passa por algum problema, por alguma desgraça, mas Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu sou dizimista, eu estou sempre na igreja. Aí acontece isso comigo, tipo assim, eu não mereço. A gente acha que pelo fato de nós estarmos trabalhando na nossa salvação, desenvolvendo, como Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, a gente acha que a gente merece alguma coisa de Deus. Merecemos o inferno. Em nenhum momento da nossa vida nós vamos merecer alguma coisa de Deus. Somente por Cristo. Isso tem que ficar bem claro, sempre. É somente por Cristo que nós estamos aqui hoje. É somente por Cristo que nós temos saúde. É somente por Cristo que nós temos família. É somente por Cristo que nós gozamos
coisas boas desse mundo, relativamente à nossa vida secular e relativamente à nossa vida cristã, que é uma coisa só, nós já sabemos disso. Mas é somente por Ele, não é por nada do que eu tenha feito, do que eu faça ou do que eu vá fazer. Tá? Outro motivo porque é chamado Pacto da Graça. Porque as bênçãos que dele emanam são concedidas absolutamente de graça aos pecadores. Deus, ele não está barganhando nada com a gente. Tá? Além de ser graça, de receberem merecidamente, é gratuito. É um dom gratuito de Deus, a vida eterna. Tá? O preço não foi pequeno, mas para nós é de graça. O preço foi o sangue precioso de Cristo. O preço foi Cristo suportar na cruz e receber de uma forma concentrada toda a ira de Deus, que cada um de nós receberia por toda a eternidade no inferno. Todo o sofrimento condensado naquele momento e sobre ele. Tá? Então, esse benefício nos é dado. Não termos que suportar no inferno por toda a eternidade a ira de Deus, porque Cristo já suportou lá na cruz. Tá? E porque é administrado voluntariamente por Deus como soberano, concedendo as suas bênçãos a quem Ele quer. Deus é livre. Tá? E a nossa justiça podre, imunda, o nosso senso de justiça, que na Escritura é considerado como trapo de imundícia, né? Começa a gritar, né? Ah, mas Deus está sendo injusto. Não. Se Deus ele não demonstrasse amor pelas suas criaturas caídas, escolhendo um grupo para nele mostrar o seu amor, e simplesmente deixasse toda a humanidade se destruir e ir para o inferno, ele estava sendo justo. Tá? Só que ele não é só justiça, ele também é amor. Tá? Mas uma coisa não vai anular a outra, elas se complementam dentro da perfeição que é o caráter de Deus. Tá? E nessa perfeição ele escolhe um povo para se revelar a ele e redimi-lo dessa condição desgraçada que é a queda. Tá? Qual o propósito? Qual o propósito de Deus no Pacto da Graça? Tá? O propósito de Deus é livrar os escolhidos do estado de pecado e miséria e trazê-los a um estado de salvação. O homem no estado de pecado e miséria compara-se a um escravo que tenha cometido crimes pelos quais está condenado à morte e tenha, além disso, perdido toda a capacidade, disposição e esperança de se livrar da triste situação em que se acha. Eu vou além. Além disso tudo, ele já está morto. Né? Que a nossa condição, nós já vimos isso quando falamos de pecado, a nossa condição antes de Deus nos chamar, estávamos mortos. O morto ele não tem vontade própria. Os mortos, eles não têm disposição de mudar a sua situação. Né? Eu estava falando ontem na leitura lá do livro, eu sou o cara que enterra as pessoas na família. Eu sou o que fecha a tampa do caixão e bota para dentro da gaveta, coloca no chão. Aquele ali não faz mais nada. Amanhã ele vai estar mais podre. Depois de amanhã ele vai estar mais podre. Ele não vai melhorar. Ele não vai sair daquela situação e falar assim, ah, não, agora eu vou me cuidar. Não vai. Ah, não, agora eu preciso melhorar. Eu preciso me livrar. Não, está morto. Essa era a nossa condição antes de sermos chamados pelo Senhor. Tá? E de fato nós éramos escravos. Tá? João 8,34 vai falar que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Indubitavelmente está condenado à morte. Ezequiel 18,4, ele vai falar, a alma que pecar, essa morrerá. Tá? E Efésios vai deixar isso muito claro, que esse homem, antes de ser chamado por Deus, ele perde toda a sua capacidade, disposição e esperança de se livrar.
porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Tá? Então é uma ruptura muito grande, é uma transformação muito grande, é um milagre, né? As pessoas gostam de falar de milagre, tá? Mas o nascer de novo é algo sobrenatural, é algo que não pode ser simulado. É um milagre, é alguém que estava morto e agora está vivo. Né? Nós lemos alguns relatos de ressurreição na Bíblia e é algo espantoso, né? É algo espantoso. E Deus é glorificado com isso, né? A gente vê a ressurreição de Lázaro, o impacto que aquilo teve na população. E isso acontece todos os dias, quando o Senhor tira da morte uma alma e traz ela para a vida. Tá? Isso é um aspecto, livrar da morte, livrar dessa situação. E você tem um outro aspecto, que é trazer para um estado de salvação. Ele simplesmente não livra, mas ele traz para um outro estado. É um estado de vida, um estado de salvação. Esse estado de salvação é a mesma coisa que nós já estamos lá atrás do estado da graça. É estado de salvação porque é nosso livramento da punição eterna que merecemos por nossos pecados. Livramento que temos em nossa justificação, porque conduz ao livramento do domínio do pecado sobre nós e que se efetua em nossa santificação e vai se consumar finalmente no nosso livramento da própria presença do pecado e de todas as suas consequências, o que vai se realizar em nossa glorificação. Então, nós somos salvos pela ação do Espírito Santo, somos justificados, que é uma declaração judicial de Deus a nosso respeito, dizendo que nós somos justos, não por nós mesmos, mas por Cristo, que nos cobre com seu manto de justiça. Tá? A partir daí, nós devemos viver, e essa é a nossa dispensação, é o momento que nós vivemos agora, numa vida de santificação, buscando, através do conhecimento da palavra de Deus, através da confissão de pecados, de uma vida de piedade, abandonar esse corpo de morte, mortificar os feitos da carne e viver para a glória de Deus. E finalmente, ou ao morrermos, ou se Cristo voltar antes, nós teremos o nosso corpo transformado e já não mais teremos a presença do pecado e das consequências nefastas que ele traz na nossa carne. Tá? E aí sim, estaremos no estado de glorificação. Estaremos glorificados com Cristo. Jamais sem a necessidade de lutarmos contra o pecado. Tá? Ele é um estado de graça, porque não somos introduzidos a ele e guardados em virtudes de mérito algum de nossa parte, mas unicamente pela graça de Deus. E tudo o que nele gozamos, tudo que nós desfrutamos nesse pacto, ele é concedido por esse mesmo princípio de pura graça, de favor não merecido. E qual modo de Deus efetuar os intuitos do pacto? Foi por meio de um redentor. Redentor é aquele que redime. Redimir ou remir é adquirir de novo, resgatar. Tá? O pecador, como escravo, criminoso e perdido, precisava de alguém que o resgatasse, pagando o preço de sua libertação e de seu crime, soerguendo-se da morte espiritual em que jazia. É a tarefa mais gigantesca do universo. Deus, em seu pacto de graça, tendo proposto o grande e nobre fim, fez também a provisão do Redentor, todo suficiente para a sua perfeita realização. Tá? E é isso que a gente vai começar a ver na próxima semana, quando nós formos falar da pessoa do Redentor. Tá? Agora eu gosto de insistir nisso, tá? Porque o que nós temos visto hoje no Evangelho, muitas igrejas pregando, são pessoas orgulhosas, dizendo a Deus o que Deus tem que fazer, determinando o que Deus precisa fazer,
dizendo que não podem passar por dificuldades, problemas e entra em parafuso, né? Porque dificuldades e problemas todos nós vamos ter. Mas o que vai diferenciar aquele que é eleito daquele que não é? A graça de Deus na sua vida, tá? E não existe em lugar nenhum da Escritura promessa de que você não vai ficar doente, promessa de que você não vai passar dificuldade financeira, promessa que você não vai ser perseguido. Pelo contrário, né? A vida de Cristo é o modelo que vai ser aplicado a nós, agravado. Tá? Ele fala, falando das perseguições, dos sofrimentos, ele fala assim, falando dele: se estão fazendo isso com lenho verde, imagina no lenho seco. Tá? Já tentou colocar fogo em lenha verde? Demora para pegar. A lenha seca, ó, rapidinho queima. É fácil. Tá? Não podemos perder de vista, em momento nenhum da nossa vida, que nós não somos merecedores da graça de Deus. Nós não vamos ser merecedores da graça de Deus. Tá? E creio eu, isso é uma opinião minha, nem por toda a eternidade nós vamos conseguir resposta à principal dúvida de quem é alcançado pelo Evangelho. Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me amou? Por que o Senhor mandou seu filho para morrer por mim? Miserável, desgraçado. A gente não vai conseguir entender. A gente não vai conseguir mergulhar na mente de Deus e entender a dimensão desse amor. O porquê que Ele nos escolheu. Qualquer um que esteja passando na rua aí, que vai passar a eternidade toda no inferno, não tem diferença nenhuma para minha pessoa. Pior bandido, costumo falar isso na classe, Fernandinho Beiramar. Não tem diferença nenhuma da minha pessoa. Daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, daquilo que eu faço. Só tem uma: a graça de Deus. E não é mérito meu. Isso me foi concedido. A gente não pode perder isso de vista. Sabe por quê? A gente vai virar orgulhoso. E o orgulho é o pecado que derrubou Satanás. O orgulho é o pecado que vai derrubar cada um de nós, se ele for implantado no nosso coração. Tá? Então, as pessoas tratam a graça de Deus como algo barato, como algo que eu posso levar em consideração ou não, como algo que eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero. E depois eu penso nisso, quando eu estiver mais velho. Se nós estamos aqui domingo após domingo, ouvindo a pregação da palavra, ouvindo a maravilha que é a obra redentora de Cristo, e eu passo a minha semana vivendo como um ímpio, tem muita esperança não. Tá? Juízo, tá? Juízo, destruição eterna, para aqueles que viram as costas para Cristo, para a sua graça que está sendo oferecida domingo após domingo, pregação após pregação. Tá? Cristo ele é muito claro, e eu sempre gosto de tocar nesse assunto, quando ele fala que o arrependimento, uma vida de obediência, ela vai se dar pela habitação do Espírito Santo em nós. E ele fala que se você pedir, ele vai dar. Se você pedir a Deus um carro do ano, ele pode dar ou não. Se você pedir a Deus saúde, ele pode te dar ou não. Se você pedir a Deus um apartamento, uma casa de campo, ele pode te dar ou não. Agora, se você dobrar o seu joelho, fechar a porta do seu quarto e orar, e pedir para Deus encher o seu coração do seu espírito, como diz Cristo, para que eu não faça aquilo que seja do meu querer, mas faça a vontade de Deus, com certeza Ele vai te dar. Isso é promessa. Cristo falou isso. Tá? Então, se nós estamos vivendo a nossa vida desleixadamente, sem nos preocupar com essas coisas, sem nos preocupar com o pecado, como foi falado no momento de confissão, a gente está mostrando que essa graça não nos alcançou, que o Espírito não está habitando no nosso coração. Tá? E se eu reconheço isso, corro desesperadamente para a cruz de Cristo. Se não for assim, vai passar 20, 30, 40, 50 anos na igreja,
E no dia do juízo final, Jesus vai olhar para você, vai olhar para mim. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Tá? A maior evidência de que fomos alcançados pela graça de Deus é o arrependimento e é uma vida de boas obras, é uma vida de piedade, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Se não for assim, se ficarmos marcando passo ou retrocedermos, nós somos daqueles que retrocedem para a perdição. Mas nós não somos esses, somos daqueles que avançam para a conservação da vida. Irmãos, a gente precisa ser confrontado com essas coisas, porque a gente sai daqui, vai para a nossa vida secular, vai para a nossa vida diária. É assim, ó, as coisas estão cada vez mais rápidas, tá? A vida lá fora está uma loucura, muitas vezes você não tem tempo de parar para refletir, parar para meditar nessas coisas. Precisamos parar e meditar nessas coisas. Tá? Como que eu estou vivendo a minha vida? Eu estou vivendo a minha vida como alguém que foi resgatado da morte e agora precisa viver para Deus? Ou eu ainda estou vivendo como alguém que está morto? Tá? Precisamos fazer essa autocrítica ao acordar, durante o nosso dia, ao nos deitarmos. Onde nós estaremos, né? Durante toda a eternidade. E aí sim, vamos poder agradecer a Deus de maneira perfeita durante toda a eternidade. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estaremos aqui de volta às 18 horas, no nosso culto à noite, aos nossos visitantes que estão convidados, onde mais uma vez estaremos compartilhando da palavra do Senhor, né? E louvando ao Senhor por essa graça maravilhosa que nos alcançou. Deus abençoe.